Olá, meus alunos, voltamos então com mais um bloco. Como eu disse para vocês, nós temos a preponderância da casa iniciadora em relação à casa revisora. E a casa iniciadora pode ser a Câmara ou o Senado. Quando a casa iniciadora for a Câmara, o Senado será a casa revisora. E quando o Senado for a casa iniciadora, então a Câmara funcionará como casa revisora. Se o projeto de lei for apresentado e for rejeitado por uma das casas, ele será arquivado, né? Então ele não poderá ser apresentado na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é aquele período de um ano previsto, aproximadamente um ano previsto, no artigo 57, no caput do artigo 57 da Constituição. Poderá haver a apresentação? Sim, poderá haver a apresentação, a reapresentação do projeto de lei rejeitado ou havido por prejudicado na mesma sessão legislativa, se tiver um recurso apresentado pela maioria absoluta dos membros da casa que resolveu pela rejeição ou que entendeu que aquele projeto de lei era prejudicado. Muito bem. Bom, votado o projeto de lei, digamos que ele foi aprovado na Câmara, ou com emenda ou sem emenda, foi para o Senado, foi aprovado no Senado com emenda ou sem emenda. Se com emenda, ele volta para a Câmara, aquela parte que foi alterada, e a Câmara, confirmando a emenda, a alteração feita pelo Senado, manda para o Presidente da República. Se não tiver alteração, emenda feita ao projeto de lei pelo Senado, o próprio Senado manda para o Presidente da República. Tá? Começa na Câmara, vai para o Senado. Se tiver alteração, volta para a Câmara. Se não tiver alteração, vai direto para o presidente. Se voltar para a Câmara volta a alteração feita pelo Senado e remete para o presidente. A própria Câmara remete diretamente para o presidente. Para o quê? Para que o presidente vá sancionar ou vetar o projeto de lei. Então aqui nós estamos falando da deliberação executiva, que é a sanção ao veto. O que é a sanção? A sanção é a anuência expressa do presidente da República com relação àquele projeto de lei. Anuência expressa ou tácita. Tá? Então vamos dar uma olhadinha no artigo 66 da Constituição. Diz o 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Muito bem, aqui nós temos a previsão da sanção expressa. Ele expressamente diz que concorda com aquele projeto de lei. Muito bem? Mas nós temos também a sanção tácita, que está prevista no parágrafo 1º do artigo 66. Se o Presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, o presidente do Senado Federal os motivos do veto. Muito bem. Aqui nós temos a previsão do veto, mas temos também da sanção tácita, porque ele tem o prazo de 15 dias úteis para votar, para sancionar ou vetar o projeto de lei. Muito bem? Então, se ele não vetar em 15 dias úteis, ele sanciona tacitamente. Tá? Então, ele tem esse prazo para dizer, olha, eu concordo com o projeto de lei, e aí então ele está fazendo uma sanção expressa. Se ele deixar transcorrer em branco este prazo de 15 dias úteis e não se manifestar, ele está dando a sua sanção tácita. Muito bem? Nós temos situações aqui em que é dispensada a sanção ou veto. Está previsto no artigo 48 e também na proposta de emenda à Constituição. Mas isso nós vamos tratar nas outras espécies normativas e vamos falar desta ausência, dessa desnecessidade da sanção ao veto, tá? Então o que é o veto? O veto é a desaprovação, a sanção é a concordância, a anuência, e o veto é a desaprovação. Qual é o prazo do veto? 15 dias úteis, como está previsto no parágrafo 1º
do artigo 66. O veto pode ser total, o presidente pode dizer o seguinte: eu não quero esta lei, ou ele pode ser parcial, ou eu não quero parte desta lei. Atenção, isso é muito importante, que é matéria de concurso público. O veto parcial, ele só pode incidir sobre artigos, parágrafos, incisos ou alíneas, nunca sobre partes destas subdivisões. Então, eu não posso vetar a palavra. Então, por exemplo, não será permitido, o presidente da República vota um não, né? Será permitido, ele muda completamente o sentido. Então, ele não pode vetar trechos, palavras, expressões. Ele pode vetar artigos inteiros, parágrafos inteiros, incisos inteiros, alíneas inteiras. Certo? Está lá no artigo 66, parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Muito bem? Bom, o veto sempre é motivado. E quais são os motivos? Nós vimos ali no parágrafo 1º de 66. Ele pode vetar quando ele entender que o projeto de lei é inteiramente ou parcialmente inconstitucional. Nesse caso, nós temos um veto jurídico. Ou ele pode dizer que aquele projeto de lei é inteiramente ou parcialmente contrário ao interesse público, e então nós temos um veto político. E nós podemos, no veto, ter a expressão dos dois motivos, além da inconstitucionalidade, também ser contrário ao interesse público. O veto, ele é sempre supressivo, ele não vai alterar o texto, tá? Ele apenas exclui, ele suprime artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Ele é superável ou relativo, por quê? Porque ele pode ser derrubado. E ele é irretratável. O presidente da República não pode se retratar. Os motivos do veto serão comunicados em 48 horas ao presidente do Senado. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, ó, no parágrafo 1º do artigo 66. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, jurídico, ou contrário ao interesse público, político, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Muito bem? Então, o veto, ele será comunicado ao presidente do Senado. Muito bem. E aí, a partir do momento em que ele é comunicado ao presidente do Senado, o veto pode ser derrubado. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 4º do artigo 66. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Tá? Aqui eu vou fazer um parênteses para falar para vocês sobre o quórum. Bom, o projeto de lei só pode ser votado em qualquer das casas quando presente a maioria absoluta dos seus membros, presentes para instalar a sessão de votação. Nas leis ordinárias, o quórum para aprovação é da maioria dos presentes. Isso é maioria relativa, maioria simples, maioria dos presentes. Estando presente a maioria dos deputados, pode-se instalar a votação. Muito bem? Instalada a votação, para a aprovação da lei ordinária, é preciso a maioria relativa, a maioria dos presentes.
No Senado a mesma coisa. Tá? Precisa estar presente a maioria dos senadores para começar a sessão. Votação que exige maioria simples, também chamada de maioria relativa, basta que a maioria dos presentes votem a favor. Mas lembrando que para que se inicie a sessão, a maioria absoluta deve estar presente. Bom, a maioria absoluta não é a maioria dos presentes, é a maioria de todos. Né? Então, dos 513 deputados, nós temos que ter a maioria deles, 257, votando desta forma. E dos senadores, nós temos que ter a maioria dos senadores. Então, tem 81 senadores, temos que ter 41. Então, aqui, quando eu falo da derrubada do veto, é a maioria absoluta em sessão conjunta. Então, eles se reúnem em sessão conjunta, mas votam, computam separadamente. Então, precisa ter a maioria absoluta da Câmara e do Senado para derrubar o veto do presidente da República. Então, precisa ter, no mínimo, 257 deputados e, no mínimo, 41 senadores para derrubar o veto do presidente da República. Se não teve, na sessão conjunta, a maioria do Senado, não precisa nem votar. Os deputados não precisam nem votar, porque já não atingiu, precisa ter haver uma convergência de ambas as casas em relação ao veto. E aí nós temos, então, a possibilidade de derrubada do veto. Muito bem? Bom, meus caros, na realidade, o prazo aqui, nós vimos que o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados. Se não for apreciado nesse prazo, ele tranca a pauta da casa, de ambas as casas, porque é uma sessão conjunta. Muito bem? Se o veto for rejeitado, o projeto de lei vira lei. Né? Tanto é que quando se diz em promulgação, promulga-se a lei e não o projeto de lei. Se o veto não é derrubado, ele também vira lei a partir da votação. Tá? A votação do veto é sempre ostensiva. E a fase complementar, como é que ela se dá? Ela se dá com a promulgação. O que é a promulgação? A promulgação é um atestado da existência da lei. Esta promulgação deve ser feita pelo presidente da República. Se o presidente da República não fizer em 48 horas, o presidente do Senado deve fazê-lo. Se o presidente do Senado não fizer em 48 horas, o vice-presidente do Senado deve fazê-lo sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. Tá? Está no artigo 66, parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o presidente do Senado promulgará. E se esse não fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Tá? Promulgou a lei, ela recebe um atestado de existência. Né? Ela passa a ser lei. Muito bem? E aí o que falta, então? Falta a publicação da lei, para que seja levado ao conhecimento de todos através do Diário Oficial. Quem que deve publicar a lei? Quem promulgou. Então, se foi o presidente da República, o presidente deve publicar a lei, fazer publicar a lei. Se não for o presidente da República, for o presidente do Senado, então o presidente do Senado deve promulgar a lei. Em via de regra, de acordo com a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, nós temos o prazo de 45 dias para a entrada em vigor da lei. Esse prazo de 45 dias é chamado de vacatio legis, mas nós podemos ter outras previsões. A própria lei pode prever um outro prazo, né? Ela pode entrar em vigor imediatamente após a sua publicação. E nós temos na própria Constituição algumas exceções, né? Principalmente com relação à matéria tributária, e matéria tributária e matéria eleitoral também, que normalmente é aprovado num exercício e só entra em vigor, só passa a ter validade a lei a partir do exercício seguinte. Esse período
é chamado de vacatio legis. Como eu disse para vocês, o projeto de lei que for rejeitado ou que tiver sido considerado prejudicado, via de regra, ele não poderá ser apresentado na mesma sessão legislativa. É o que diz o artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Muito bem. Bom, além deste processo, do processo legislativo ordinário, nós temos o processo legislativo sumário e também eu gostaria de falar para vocês de algumas outras curiosidades. Eu vou parar esse bloco por aqui para não ficar muito grande, muito extenso, e a gente já volta já já.